Olá pessoal, eu sou a Manu do blog Simples Chique e nesse vídeo eu vou dar dicas para você que está querendo montar em casa o seu próprio cantinho de trabalho, os famosos home office. Antes de começar a dar as dicas, eu quero agradecer a todo mundo que curtiu, que comentou e que compartilhou o meu vídeo anterior. Eu não imaginava que ele ia fazer tanto sucesso assim, então muito obrigada. Isso é até bom para eu saber que vocês curtem esse tipo de conteúdo e eu já estou preparando mais dicas semelhantes àquela. Esse vídeo, por exemplo, vai ser um vídeo de dicas também para você que quer decorar sem nenhum mistério. Então, se você gostar desse vídeo também, por favor, deixa aqui o seu like para eu saber e, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo como esse toda semana. Agora vamos lá para minhas dicas para você montar o home office dos sonhos aí na sua casa. A primeira dica é: comece pelo essencial. E o que seria o essencial quando a gente está falando de home office? 3 coisas. Primeira coisa, uma bancada de trabalho. Segunda coisa, uma cadeira confortável. E terceira coisa, o equipamento que você vai usar para trabalhar. Vamos lá falar primeiro das bancadas. As bancadas elas têm que ser superfícies confortáveis para você poder trabalhar. Aqui eu não preciso necessariamente de uma mesa de trabalho, não precisa ser um móvel. Pode ser só uma superfície mesmo, como eu falei. Quer um exemplo? Uma porta apoiada por 2 cavaletes já funciona como uma bancada confortável de trabalho. Uma prateleira larga também pode ser que funcione. Se você tiver um pedaço de madeira sobrando aí, basta fixar ela na parede que ela pode funcionar também como uma boa superfície de trabalho. A única observação que eu deixo aqui é com as medidas. Para você ter uma bancada confortável de trabalho, você precisa que ela tenha pelo menos 50 centímetros de profundidade, pelo menos, e que ela esteja a 75 centímetros de altura do chão. O segundo item essencial para um escritório, como eu falei, seria uma cadeira. E aqui a minha dica é que você não economize, pelo contrário, que você invista mesmo numa boa cadeira, uma cadeira super confortável, que tenha todas aquelas regulagens que você imagina, porque principalmente se você passar muito tempo sentado trabalhando, isso vai ser fundamental. Se você escolher uma cadeira meio chinfrim, você pode desenvolver um sério problema de coluna, por exemplo. Então, é da sua saúde que a gente está falando. Aqui, infelizmente, a minha dica é: não economize, invista mesmo numa cadeira super confortável. E a terceira coisa essencial para um escritório seria o equipamento que você vai usar para trabalhar. Se você precisar, por exemplo, de um computador, pense que a sua estação de trabalho vai ter que comportar um computador. Minha dica, é claro, é que você procure um notebook que, pela praticidade, fica mais fácil de organizar naquela bancada. Claro, pode ser um desktop também, aí você coloca a torre do computador embaixo da bancada para você ganhar na superfície de trabalho. Se você precisar de uma impressora, também, mesma coisa. Vou usar uma impressora pequena? Ok, tem que ter um espaço ali destinado para uma impressora pequena. Vou precisar de uma multifuncional? Aí eu já sei que o meu espaço de trabalho vai ter que comportar uma coisa um pouco maior. Então é você que vai determinar qual é o tipo de equipamento que você precisa. Se você faz costura em casa, por exemplo, a sua estação de trabalho tem que comportar uma máquina de costura no mínimo. E tem que ser uma bancada boa para você poder manusear tecido, para você fazer os moldes e tal. Então, esse tópico dos equipamentos quem vai definir é você. Tenha sempre isso em mente antes de montar o seu cantinho de trabalho. A segunda dica para montar o seu home office ideal seria você investir na organização daquele espaço, principalmente se você compartilha aquele espaço com outras pessoas. Ou seja, se outras pessoas também vão trabalhar ali, é bom que você converse com essa pessoa para que vocês dois em conjunto, ou vocês três, enfim, quem for usar aquele espaço, mantenham sempre tudo bem organizado, porque trabalhar num ambiente bagunçado não dá certo, não adianta. Você vai perder muito tempo procurando alguma coisa, você não vai se sentir bem naquele espaço, você vai trabalhar cada vez mais desmotivado. Vai por mim. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo onde eu ensino a fazer 3 itens que vão ajudar você a organizar os seus espaços, e todos esses itens foram feitos com materiais recicláveis.
Então você não vai precisar gastar muito, você vai reaproveitar coisas que provavelmente você tem em casa para deixar aquele cantinho mais organizado. O link para esse vídeo está aparecendo no card aí no canto da tela para você assistir depois. Uma outra dica que eu quero deixar aqui para você que está montando seu home office é para você investir num mural. Um mural serve para você organizar a sua rotina ali naquele espaço, para você estar sempre visualizando o que você precisa fazer. Aí aqui você pode organizar ou por semana, ou por mês, ou por ano, tanto faz. Quem vai definir isso aí é você. Uma opção legal de um mural que você pode fazer sem precisar gastar muito seria um mural estilo lousa. Aqui você pode fazer de duas formas. Você pode pintar um cantinho da sua parede ou a parede inteira para usar aquele canto como um mural que você vai escrever com o giz. Ou se você não quiser pintar, você tem a opção de usar o papel contact preto fosco, que vai funcionar da mesma maneira que a tinta lousa. Um outro material legal para você fazer um mural é a cortiça. E tem alguns modelos no mercado que já vem com adesivo atrás, então basta você fixar na parede e ela já está pronta para usar. A cortiça ela está super em alta e é um material bem versátil que vai te ajudar a deixar sua rotina mais organizada. Só que ela tem uma desvantagem, ela é um pouco cara. Então a alternativa que você pode usar, que é muito mais em conta, é uma folha de isopor, por exemplo. Você pode fixar a folha de isopor na parede e cobrir esse isopor com um tecido bem bonito. Ele vai funcionar exatamente da mesma forma que a cortiça. Você vai conseguir colocar seus recadinhos com uma tachinha ou um alfinete, como vocês prefiram chamar, para organizar as suas tarefas, o seu dia a dia e colocar um lembrete, alguma coisa que você precisa ou não pode esquecer, para ficar sempre, além de organizando, decorando o seu cantinho de trabalho também. Mais uma dica para a gente levar em consideração quando estiver montando o home office é sobre a iluminação daquele local. Quando for escolher as lâmpadas para colocar naquele ambiente, procure sempre as lâmpadas de cor fria, branco frias. Por quê? As lâmpadas amareladas, elas passam uma sensação de relaxamento, de acolhimento. E isso é tudo que a gente não precisa em um ambiente de trabalho. A gente precisa estar sempre alerta, a gente precisa ficar atento ao que está fazendo. Com uma luz amarelada, você vai ficar com sono muito rápido. Uma luz branca, não. Você vai ficar um pouco mais acordado por mais tempo. Então, procure sempre as lâmpadas que variam entre 5.000 e 6.500 Kelvin. Essa informação, ela vem escrita na embalagem, então não vai ter erro se você escolher uma dentro dessa faixa de temperatura de cor. Evite também usar somente um ponto de luz naquele ambiente. Geralmente a gente usa só a luz que está no teto e acabou. Não, o ideal é que a gente tenha mais de um ponto de luz ao longo daquele ambiente, principalmente se você trabalhar à noite. Mais de um ponto de luz vai te ajudar a ir a trabalhar com mais conforto. Por fim, uma dica que eu quero deixar aqui também é que você atente para as cores que você vai escolher para aquele ambiente. Aqui, exatamente como na dica anterior da iluminação, se você escolher cores mais tranquilas, cores mais relaxantes, mais calmantes, pode ser que você não trabalhe bem, pode ser que você se sinta tão relaxado naquele ambiente que você comece a ficar com sono na hora de trabalhar. Então, a minha sugestão é que você procure por tons um pouco mais vibrantes, um pouco mais fortes mesmo. O amarelo, o laranja e tons terrosos são cores, inclusive, que simbolizam a criatividade. Então, se você gosta aí de ter essa simbologia, trazer isso para a decoração da sua casa, essas são cores adequadas para você trazer para o seu escritório. Claro, quando eu falo em cores ideais, eu não estou dizendo aqui que é para você pintar o ambiente inteiro daquela cor, somente daquela cor. Até porque o efeito contrário também vai acontecer. Se você exagerar naquela cor, você não vai nem querer ficar naquele ambiente por muito tempo. Não é essa a intenção. A intenção aqui é que você traga aquelas tonalidades para que ela seja a predominante no ambiente e não totalitária. Então, por exemplo, se você quiser decorar com o amarelo, traga essa cor para alguns objetos decorativos, para algumas almofadas, de repente se você usa uma almofada na sua cadeira de trabalho, ou até mesmo pequenas coisas que ficam em cima da sua bancada. Enfim, você dá um jeito de deixar aquela tonalidade como sendo a principal daquele ambiente, mas não que ela esteja presente em todas as paredes, por exemplo. Pinta só uma parede ou faz algum detalhe, como eu fiz aqui na minha parede de trás, e aí você vai equilibrando tudo para poder trabalhar com eficiência. Se você faz algum tipo de trabalho manual, se você
costura, se você usa aquele espaço como um ateliê, por exemplo, para criar alguns objetos artesanais, aí a minha dica já é o contrário. Eu acho que um tom forte, muito forte, talvez sobrecarregue o seu trabalho. Trabalhos manuais, artesanato, a gente sabe que é um trabalho muito delicado. Então, se você fica num ambiente que está vibrando para você o tempo todo, que está te deixando muito estressado com aquela informação, com aquela profusão de coisas e cores ao mesmo tempo, talvez isso se reflita no seu trabalho e o objeto não saia exatamente como você quer. Então, eu acho que aqui sim, nesse caso, você tem que explorar cores um pouco mais tranquilas. De repente, as candy colors, os tons pastéis, podem ser mais adequados para você decorar o seu escritório, se essa for a sua finalidade, né? Trabalhos artesanais. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você que está querendo montar o seu home office. Se ficou alguma dúvida, me pergunta aqui nos comentários. Se você tem mais alguma sugestão para deixar para as outras pessoas que vão ver esse vídeo também, fique à vontade, o espaço aqui é seu. E compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais. Me siga por lá, você já sabe, é simples chique em todas. Um beijão e até o próximo vídeo.